O Valdemar Costa Neto, ele fez um tweet, professor Marcelo Suano. Ele fez um tweet dizendo o seguinte, a gente tem o tweet já, Mel? Temos aí para pôr na tela? Aí, olha, ele disse o seguinte, não tem como acreditar no que está acontecendo. A primeira vez na história da humanidade que um ex-presidente perde os direitos políticos por falar. História da humanidade parece o Lula falando, né, com uma hipérbole. Mas vamos continuar aqui. Vamos trabalhar dobrado e mostrar nossa lealdade ao presidente Bolsonaro. Podem acreditar que a injustiça de hoje será capaz de revelar o eleitor mais forte da nação. E o resultado disso será registrado nas eleições de 2024 e 2026. Mais do que nunca, o Brasil precisa de força. É hora de superação. Bolsonaro é o maior líder popular desde a redemocratização e vai continuar sendo. Agora, professor Marcelo Suano, é engraçado que ele está falando isso de Las Vegas. Isso é uma coisa. Né? Ele foi para Las Vegas com a esposa, tirar férias, enquanto o julgamento estava acontecendo. Foi fazer umas apostas, né? Além de estar em Las Vegas, além de ter ficado em Las Vegas, e não está do Brasil nesse momento crucial, né, para o Bolsonaro, que é a estrela do Partido Liberal, ele já havia dito, e não desdisse, que o Deltan, que foi cassado claramente ao arrepio da lei, né, foi cassado porque foi declarado inelegível. Ele falou, não, está certo, Duralex é de lex, lei dura, mas lei necessária. Não é o que o Esse tweet do Valdemar Costa Neto me lembra muito o tweet da senhora Rosângela, a primeira-dama, no dia da tragédia do Litoral Norte, em que ela disse que estava aflita, que ela estava sentindo muito, todos os sentimentos dela estavam com as famílias das tragédias, e dali a algumas horas ela estava sambando num camarote em Salvador. Né? Para mim, este tweet do Valdemar Costa Neto coloca os dois no mesmo patamar. Professor. É uma afirmação interessante. Acho que daria até mesmo, dependendo do que o Valdemar esteja fazendo ou falando, o que se espera é uma coerência moral, mais do que uma coerência entre a palavra e a ação. Mas inicialmente, Pavinato, uma boa tarde a ti, uma boa tarde ao Paulo, boa tarde ao Holiday, boa tarde ao Diego, boa tarde a essa produção maravilhosa. Vou dizer porque hoje, na atual conjuntura, eu sempre faço questão de deixar o abraço, porque a gente nunca sabe se amanhã nós vamos poder estar aqui para abraçar os amigos e as pessoas que a gente tem tanto carinho e respeito. Porque como nunca nós passamos na rua esperando, será se a hora? Não é de um ladrão, é de alguém te levar porque você ousou falar e pensar. Esse é o grande problema que o Brasil pode estar vivendo. E cumprimento a todos os cidadãos que estejam nos assistindo. Eu vou começar, Pavinato, pela síntese que você fez. Quando você disse a configuração do Supremo Tribunal Federal pela suposição de que haverá um recurso. A conclusão que se chega para o cidadão comum é apenas uma. Nós vivemos uma eterna fragilização das instituições. E essa fragilização se dá porque ninguém sabe como é composto, ninguém sabe para que funciona, ninguém sabe qual vai ser o grau de subjetividade adotado, ninguém sabe, afinal de contas, como que essa estrutura vai ser usada, retirando aquilo que é subjetivo, ou seja, uma intenção política específica de tal ou qual participante, para pegar apenas aquilo que estaria na letra da lei. E uma lei que cada vez mais se mostra ou frágil, inadequada, ou incompleta, ou improdutiva, por culpa daqueles que têm a obrigação de fazê-la, que são os parlamentares. Então, como nunca, você mostrou a desestruturação que nós vivemos. O problema é que nós temos um teto para isso. Quem acha que o Brasil está vivendo uma crise agora, não. A história do Brasil é uma história de crises constantes. Quem quiser, pega a questão militar que resolveu, não apenas a questão militar, mas as questões do século XIX, que resolveu na queda da monarquia. Pega 1922, que resultou na Revolução de 30, depois tem 24, 27 e 30. Pega a Revolução de 32, que resultou em 35, 37. Pega a queda do Getúlio Vargas. Pega a crise de 54. Pega as duas crises de 55. A crise de 61, de 63, que gerou 64. Pega a crise de 67. Pega a crise de 68, pega a crise de 74, 77, 78, pega a crise de 82.
E aí nós tivemos uma tal de uma redemocratização que colocou um instrumento que era para ser perfeito e produziu a coisa mais absurda do mundo, que se chama presidencialismo de coalizão, e um Estado automaticamente formulado para não funcionar pela divisão dos poderes que nós temos e com incapacidade de ter um sistema de peso e contrapeso. Só por isso nós vemos que nós somos uma eterna crise. No entanto, há um teto para o que está acontecendo agora. E esse teto ninguém sabe se isso virá com sangue, com mais desordem, com cadeias, com prisões. Queira ou não queira, algo vai acontecer. E eu sou obrigado a fazer elogios ao Alexandre de Moraes, que independentemente de ele ser incoerente em algumas coisas, contraditório com o que ele falou no passado, ele tem uma coragem que seria muito lindo se outras profissões tivessem, ou outros indivíduos de outras profissões tivessem, porque ele é da carreira jurídica. Na carreira da educação a gente já tem muita gente com coragem, só que de um lado específico. O outro se recusa, se reduz e quer mais fazer de conta. Na carreira das médicas, a gente tem pessoas com coragem. Talvez na carreira das armas a gente deve ter também pessoas. Mas eu gostaria que a coragem que ele tem fosse espalhada para outros segmentos, porque ele é de uma coragem espetacular. Poucas pessoas têm tanta coragem quanto o Alexandre de Moraes nesse país. Por isso que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo. Porque alguém com coragem disse, nós vamos seguir dentro de um objetivo específico. Não interessa. E eu vou até o... Não adianta me bajular com camisa do Corinthians. Não adianta me... Não adianta. Porque eu sei o que eu quero e eu vou chegar até lá. Se está certo ou errado, a história dirá. E eu vou pegar 2 pontos do que o Alexandre de Moraes falou. Tá? Primeiro, precedente. No Brasil não se cria precedente. Porque o que se estabelece é a lógica do poder. Esse precedente poderá ser jogado fora. E o precedente dele é acabar com a incitação ao ódio, a incitação ao ódio. Mas isso já continua, ministro. Por favor, acabe com a incitação ao ódio que nós vemos de pessoas que dizem que a direita tem que ser fuzilada. Pessoas que dizem que é correto mandar para o paredão quem é da oposição. Isso é ódio. Eu não estou contra o que o senhor fala. Eu estou contra que isso não seja aplicado para todos, para que haja isonomia. Esse é um princípio da democracia. E para encerrar, se porventura tudo isso acontecer, talvez nós tenhamos mudança. Mas a mudança será necessária para que o sistema político se altere. Talvez esteja na hora de nós termos programas claros de governo, não cartas de intenção jogadas ao léu e depois com muito estelionato eleitoral. Talvez esteja na hora de se criar uma legislação do estelionato eleitoral. Aquele que fala, se tiver no programa e não cumprir, tem que ser preso. Se não dá R$5.000, vai para a cadeia. Se fala que não vai fazer uma coisa subjetiva e faz, vai preso ou tem o seu mandato cassado. Isso deveria ser estabelecido. Veja, o que está sendo posto para todos nós é uma situação de desorganização, o contrário que pode aparecer. Só tem um dado e aí eu encerro. Não vai acabar na inelegibilidade de Sua Excelência o presidente Jair Messias Bolsonaro. Para responder a tua pergunta do início, do Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto tem que estar pouco se lixando para a questão do Bolsonaro ser ou não ser elegível em 2030. O que ele está preocupado com as eleições de 2026 de botar mais deputado. Qual é a grande questão? O Bolsonaro é um funcionário dele. Agora ele está nas suas mãos para receber recursos e trabalhar pelo PL. O problema todo é muito simples. Se esses indivíduos que aí estão raciocinam estrategicamente, pode ter certeza, o próximo passo é colocar o Bolsonaro na cadeia para retirá-lo de qualquer possibilidade de ser cabo eleitoral.